Pai do Senhor, Igreja, sejam todos bem-vindos ao culto ao Senhor. Para começar, vamos ler o livro número 43. Assim diz a palavra do Senhor. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Amém. Vamos, neste momento, orar. Oremos todos. Deus Santo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que é o início e o fim de tudo, o Alfa e o Ômega. A ti, ó Senhor, seja toda honra, seja toda glória, seja toda reverência, seja todo louvor e adoração, Papá. Eis-nos aqui, Senhor, diante de ti, Senhor, para dizer obrigado, para te dar graças por estarmos aqui, para te dar graças por termos saúde, para te dar graças pela tua presença nas nossas vidas, Senhor, por todos os dias atentares os teus ouvidos para nos ouvir, por todos os dias disponibilizares a tua atenção, Senhor, para cuidar de nós. Quero entregar este culto nas tuas mãos, quero entregar a vida de cada um de nós aqui nas tuas mãos, pedindo que o Senhor esteja conosco, guia, Senhor, as nossas vidas, ilumina, Senhor, as nossas vidas. Não permita, Senhor, que o nosso pé vacile, mas segura-nos, Senhor, com a tua poderosa mão, para que nós estejamos firmes em ti, Jesus, que és a rocha inabalável. Toda honra seja dada a ti, toda glória seja dada a ti. E, Senhor, receba este louvor, receba, Senhor, a adoração de cada um, Senhor, que está neste culto, Senhor, e que teu nome seja engrandecido e seja louvado para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos louvar com o hino que diz vamos louvar. Amém. Vem
Glória a Deus. Cristo Jesus é fiel amigo. Neste momento, nós vamos já adorar ao Senhor. Aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra
está cheia da sua glória. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Tu és santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno. Toda honra, glória e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. E não há outro igual a ti, não. Toda honra, glória e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Santo, 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 santo és tu, ó Deus, aleluia. Glorificado seja o teu nome neste dia, engrandecido sejas tu, ó Deus, porque não há outro como tu, não há outro Deus, Senhor, como tu, não há outro Deus de sabedoria, Deus de verdade, Deus de amor, Deus de todo poder, Senhor. E é a ti a quem nós queremos adorar neste momento, é somente a ti que nós queremos engrandecer, é somente o teu nome que nós queremos exaltar neste momento. E nós dizemos sim que tu és santo, que tu és o princípio e o fim, tu és o alfa e o ômega, Senhor. E nós nos rendemos, Senhor, a ti neste dia. Nós nos rendemos aos teus pés, Senhor, porque não queremos outro Deus, Senhor, porque não temos para onde ir, pois só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu, Jesus, és o caminho, a verdade e a vida. Só tu és o pão da vida. Só tu és a palavra verdadeira, Senhor. E nós não queremos nos afastar de ti, não queremos nos afastar da tua presença. Queremos estar firmes em ti. Queremos nos apegar, Senhor, ao teu amor. Apegar-nos, Senhor, à tua palavra, que é verdade, que liberta, Senhor. Engrandecido sejas tu, Senhor. Aleluia. Santo, 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 santo tu és, Senhor. Aleluia. Cheio de graça. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder.
Glória a Deus. Com toda a reverência, vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém. Olá, graça e paz. É um prazer para mim estar aqui novamente para compartilhar consigo uma mensagem da palavra de Deus. E como diz o apóstolo Paulo, dividir com você um dom espiritual. E eu te desafio a continuar ouvindo essa mensagem, porque Deus vai falar com você poderosamente hoje. Então, se você tem Bíblia, pegue a sua Bíblia, vamos abri-la na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. E enquanto você abre a sua Bíblia, vai aqui o meu agradecimento ao nosso amigo pastor Luiz Manuel pelo convite, por podermos estar aqui. Saudações aos nossos alunos da Escola Bíblica, que Deus vos abençoe no nome de Jesus. E você que precisa de uma palavra de Deus, um direcionamento de Deus, essa palavra é para você. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Aonde você estiver, feche os teus olhos, e eu quero orar com você agora. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer por esse momento e por essa oportunidade que temos, ó Deus, de compartilhar a Tua palavra. Oro, meu Deus, por cada irmão, irmã, amigo que esteja, Deus, nessa programação, ouvindo essa palavra, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa levar a Tua palavra como uma espada de dois gumes, de dois lados, Senhor, que venha, ó Deus eterno, trazer, ó Deus, um direcionamento, trazer, Senhor, uma luz, ó Pai, e um fortalecimento da Tua parte. Senhor, eu oro e abençoo cada um que está, ó Deus, ligado a esta programação neste momento, em nome de Jesus. Meus amados, não é novidade para ninguém que nós vivemos dias muito peculiares, dias diferentes, dias que nós não estamos acostumados a vivê-los. Não é novidade para ninguém. Quando falamos do Covid, antigamente o Covid era apenas números, estatísticas. Ouvíamos na televisão tantos casos, ouvíamos na televisão tantos óbitos, mas de um tempo para cá, para muitas pessoas, o Covid tem sido agora nomes. Por exemplo, eu tenho amigos que pegaram Covid. Eu tenho um amigo especial que ele pegou o Covid e ele passou muito mal. Ele começou a ter dificuldades respiratórias. E quando ele foi para o hospital, ele pediu oração para os amigos, para os irmãos, e nós começamos a orar, começamos a clamar a Deus e pedir: Senhor, tenha misericórdia, dê saúde para o nosso irmão. Ele passou, acho que 2 semanas internado, tomando medicação, quase morreu, mas graças a Deus, ele recebeu a vitória, ficou curado, hoje está em casa com a família também pegou, mas não ficou tão grave quanto ele, está em casa hoje. Então, de um determinado momento, para mim, o Covid passou a ter nome, é o irmão fulano, é o irmão cicrano, é o irmão... Irmãos, isso dói o nosso coração, isso nos faz ficar angustiados, isso nos faz ficar preocupados. Mas quando nós olhamos para o texto que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, e é interessante, irmãos, que ele não conhecia a igreja de Roma pessoalmente, ele só conhecia de ouvir falar, ele sabia dos testemunhos lá da igreja de Roma, e eram irmãos que se reuniam nas suas casas. Irmãos, ele escreve para aquela igreja, dizendo: olha, nos gloriamos nas próprias tribulações. Irmãos, quando a tribulação vem, é porque ela tem um objetivo. Essa pandemia mundial, irmãos, ela também cumpre um propósito de nos fazer perseverar.
porque a tribulação, ela nos faz perseverar. E eu estava conversando com uma irmã hoje pela manhã e falando com ela que muitas pessoas, elas estão tomando posição. Se são crentes, elas vão continuar mais crentes ainda. Se não são crentes, vão arrumar muitas desculpas para dizer: eu não vou à igreja, eu não leio a Bíblia. Mas eu quero dizer para você que mesmo em meio às tribulações, Deus, Ele está a nos chamar para perseverarmos. Porque o apóstolo Paulo diz: nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E é interessante que a perseverança nos dá experiência. Quantas pessoas oraram por esse meu amigo? E hoje nós podemos dizer: Deus ouviu a nossa oração. Esse meu amigo que também foi curado, ele pode dizer: Deus ouviu a oração. Irmãos, porque foi Deus mesmo. Não tinha como entubá-lo. Ele ficou apenas com oxigênio ali no nariz, mas não foi entubado. E graças a Deus por isso. E Deus fez com que aquela situação fosse revertida. E ele passou a ter experiência. E todos aqueles, como diz aqui o apóstolo Paulo, que tem experiência, ele também tem uma viva esperança. Esperança no Senhor. E é por isso que hoje eu quero falar para você sobre a perseverança. A perseverança, que é algo que vai nos levar à conquista, vai nos levar à vitória. Quando você olha um corredor, um atleta que está disputando um troféu, um prêmio, não é aquele que desistiu que vai ganhar o prêmio. Não é aquele que disse: está muito difícil, eu não consigo treinar 8 horas por dia, que vai ganhar o prêmio. Mas o que ganha o prêmio é aquele, primeiro, que vai até o final. Segundo, é aquele que persevera no treino, persevera ali na sua dieta, persevera em lutar, em vencer os obstáculos. Então esse é o que vai ser o vencedor. Irmãos, o meu amigo que estava internado, nós perseveramos em oração. Ele perseverou em buscar ali a resposta de Deus e alcançou a vitória. Talvez você esteja passando por uma grande tribulação, e eu quero desafiar você a perseverar, porque não é aquele que desiste que alcança a vitória, mas é o que persevera. E biblicamente falando também é assim. Todos os que desistiram ficaram no meio do caminho. Olha o povo de Israel no deserto. Quando eles começaram a pensar na comida do Egito, quando eles começaram a pensar na situação que eles viviam no Egito, eles foram morrendo no deserto. Mas aqueles que perseveraram, aqueles que se mantiveram firmes, eles conquistaram. E isso nós podemos nos lembrar de Caleb, que é um exemplo de perseverança, que não olhou para trás, mas olhou para o seu alvo, para o seu foco. E quando ele já tinha 80 anos, ele fala para Josué: Josué, olha, a mesma disposição que eu tinha há 40 anos atrás, eu tenho hoje. Me dá a minha herança, porque eu vou conquistá-la. E é interessante, meus amados, que Josué liberava a terra para ele, mas ele tinha que ir lá e vencer os gigantes. Então era uma vida de perseverança. Você tem a oportunidade de continuar perseverando e vencer cada gigante a cada dia na sua vida, porque quem recebe a recompensa é aquele que persevera. Tratando-se da igreja, não é o quanto você canta que vai te dar a recompensa, não é o quanto você ora que vai te dar a recompensa, mas é a tua perseverança. Porque lá no livro de Apocalipse, e eu gostaria de visitar o livro de Apocalipse agora, algumas vezes, para falar com você hoje sobre as promessas dos que perseveram até o fim. Então nós vamos ver as promessas daqueles que perseveram até o fim. A primeira promessa que eu quero falar para você, daqueles que perseveram até o fim, está em Apocalipse 2:7, que diz assim: ao vencedor
dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Irmãos, a primeira promessa daquele que persevera até o fim é que ele vai ter a vida eterna. Não vai ter a vida eterna quem cantou mais. Não vai ter a vida eterna quem evangelizou mais. Não vai ter a vida eterna aquele que fez mais programação. Não vai ter a vida eterna aquele que perseverar até o fim. Ao vencedor dar-lhe-ei comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus. E isso nos faz lembrar o quê? Do primeiro homem, da primeira mulher, do jardim do Éden. Havia ali a árvore da vida, havia ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, eles só precisavam comer da árvore da vida e iriam viver eternamente. Mas o homem preferiu desobedecer a Deus. O homem preferiu virar as costas para Deus e comer de uma árvore que era proibida. Eu quero dizer para você, se você perseverar em buscar em Deus, em estar firme em Deus, em se alimentar da palavra de Deus, você vai ter a vida eterna. As promessas daqueles que perseverarem até o fim. A minha mensagem de hoje para você é uma mensagem para você perseverar. Perseverar é continuar, perseverar é insistir, perseverar é ser resiliente diante das pressões. Talvez você não conheça, ou talvez você conheça, uma panela de pressão. Uma panela de pressão, você cozinha ali coisas mais duras, como por exemplo, um pé de boi, um pé de vaca, você cozinha na panela de pressão ali. Irmãos, ali dentro tem tanta pressão, e aí tem uma válvula de escape ali, e aquela válvula começa a sair a pressão, mas aquela panela segura a pressão, até cumprir o seu propósito. Meu desejo é que você seja resiliente na tua vida cristã, que você aguente as pressões, porque só aquele que aguenta as pressões, aquele que persevera até o final, é que vai ter a vida eterna. A segunda promessa para aqueles que perseveram até o fim está em Apocalipse 2:11, quando o Senhor fala à igreja de Esmirna, diz assim: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que vencer de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte." Quando falamos de coroa da vida, na época de João, na época do Império Romano, os atletas iam para a arena, eles lutavam e ganhavam uma coroa que era talvez de ferro, talvez de bronze, e muitas vezes era apenas de folhas, e colocava ali aquela coroa, e ele saía ali feliz, e sendo reconhecido pelas pessoas. Mas o Senhor, Ele está dizendo para nós hoje, apesar da luta, apesar da dificuldade, apesar do Covid-19, apesar das restrições, o Senhor está dizendo: persevere, seja resiliente, aguente as pressões, porque aquele que perseverar até o fim, aquele que é fiel até a morte, o Senhor vai dar a coroa da vida. A coroa da vida é a vitória completa, é o reconhecimento de que você passou por essa terra e você não desistiu, mas você esteve firme. Você vai receber a coroa da vida, a vitória completa sobre a morte. E ele continua dizendo assim: olha, o que vencer de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. O livro do Apocalipse fala da segunda morte como um lago de fogo e enxofre, o inferno, aonde será lançado o diabo, a morte, o anticristo, o falso profeta, vai ser tudo lançado lá. E os seus seguidores também, e aqueles que seguem outras religiões também, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Isso é a segunda morte. Mas aquele que persevera não será lançado no inferno, não sofrerá o dano da segunda morte. As promessas para aqueles que perseverarem até o fim: primeiro, a vida eterna; segundo, uma completa vitória sobre a morte;
e não será lançado no inferno. Que coisa maravilhosa, meus amados. Há pessoas que você pergunta para ela assim: você tem certeza da salvação? E ela diz: não sei, mais ou menos, talvez sim. Mas o servo de Deus, aquele que entregou sua vida para Cristo, aquele que se converteu a Cristo, que ama a Deus com todas as suas forças, com a mente, com o coração, esse tem certeza da sua salvação e que ele não será lançado no inferno. Então, dentre as promessas para aqueles que perseverarem até o fim, a vida eterna, a vitória completa sobre a morte, não vai ser lançado sobre o inferno, mas o Senhor, falando à igreja de Pérgamo, ele diz assim, Apocalipse 2,17: ao que vencer, dar-lhe-ei o maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Que coisa maravilhosa! Irmãos, ele vai receber o maná escondido. E aí você fala, o que é o maná? Maná quer dizer porção. Porção que o povo de Israel recebia quando estava caminhando pelo deserto. Eles não tinham comida, e eles clamaram a Deus, Moisés clamou a Deus, e toda noite o Senhor, ele mandava o maná. Pela manhã, eles chegavam do lado de fora de suas tendas, e estava ali aquele alimento que eles podiam comer. Alguns rabinos, não está na Bíblia isso, alguns rabinos acreditavam que aquele maná, ele tinha o gosto da comida que a pessoa queria comer. Se ela quisesse comer carne, tinha gosto de carne. Se ela quisesse comer uma fruta, tinha gosto de fruta. Alguns rabinos pensam assim. Não está na Bíblia, não sabemos se é isso exatamente, mas sabemos de uma coisa: tudo aquilo que Deus manda é bom. Isso é uma coisa maravilhosa. E agora, o Senhor está dizendo no livro de Apocalipse, que aquele que perseverar até o fim, aquele que vencer, ele vai receber esse maná escondido. Isso quer dizer o quê? Alimento espiritual, sustento, como foi no deserto. Se você perseverar até o fim, Deus vai te sustentar, Deus vai suprir a sua necessidade, Deus vai cuidar de você. O salmista Davi, ele dizia: eu fui velho, aliás, fui novo e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. O justo nunca vai mendigar o pão. E aquele que persevera até o final, lá no céu, ele vai ter o sustento de Deus, ele vai ter o alimento de Deus, o alimento espiritual. E quando o texto fala de receber uma pedra branca, na época de João, o vencedor, aquele que ia lá para a arena e ganhava, ele recebia uma pedrinha que tinha ali o nome dele, e aonde ele chegava e mostrava aquela pedrinha ali, todo mundo dizia: esse é o vencedor, esse daí merece honra, merece ser reconhecido. Então, aquele que perseverar até o final, ele vai ser honrado por Deus, reconhecido por Deus, exaltado por Deus. E é interessante que a Bíblia diz, irmãos, que nós seremos um pouco maior do que os anjos que estão no céu. Isso é maravilhoso, porque nós estaremos na condição de filhos, e não de criaturas, mas de filhos. Então vale a pena perseverar. E ele continua dizendo: esse nome que está escrito ali, é um nome que é dado por Deus, é um nome que só conhece aquele que o recebe. Quer dizer que ali está o nosso caráter, ali está quem nós somos. Então, a terceira promessa, irmãos, é que Deus vai nos alimentar espiritualmente, vai nos sustentar, mesmo no meio dos desertos. Deus vai nos honrar, e o nosso caráter será um caráter totalmente mudado e transformado. As promessas para aqueles que perseverarem até o fim. E o meu desejo, o meu chamamento para você hoje, é para você perseverar, é para você não desistir, é para você não parar, mas você continua firme. Não é porque não tem culto presencial que você vai desistir, não desista.
Continue lendo a Bíblia, continue orando, continue na presença de Deus, persevere, porque é aquele que persevera até o fim. A quarta promessa está no capítulo 2, versículo 26, quando o Senhor fala à igreja de Tiatira: ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as de modo como são quebrados os vasos do oleiro. Assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Vale a pena perseverar, porque vai chegar o dia que Jesus virá nas nuvens e Ele vai governar esse mundo por 1000 anos. O livro do Apocalipse fala sobre o milênio, e a igreja de Deus vai governar juntamente com Cristo. Então o Senhor, Ele diz: olha, eu darei autoridade sobre as nações. Vale a pena perseverar, porque aquele que persevera, ele tem autoridade. Aquele que tem autoridade é aquele que é consistente, é aquele que continua firme, é aquele que acredita na palavra de Deus, e ele não titubeia, ele não fica duvidoso, ele não fica como o povo de Israel, lá no Monte Carmelo, duvidoso entre Baal e Deus. Não, ele está firme, ele persevera em confiar no Senhor. O Senhor diz que vai dar autoridade sobre as nações. Eu acredito que durante o milênio a igreja reinará com Cristo. Mas Ele diz mais: olha, eu darei a estrela da manhã. A estrela da manhã, irmãos, faz menção à pessoa de Jesus Cristo. Jesus em nós é a luz que vai brilhar entre as nações, irmãos. Cada crente que tem Jesus no seu coração, ele brilha em meio às trevas. E mesmo diante desse quadro inseguro, esse quadro de incertezas, o servo do Senhor, ele continua a brilhar, porque a confiança dele está no Senhor Jesus, porque a confiança dele está na pessoa do Senhor Jesus. Então o texto diz: olha, eu darei a estrela da manhã, quer dizer, a presença de Jesus constantemente em nossas vidas. Estamos falando de promessas para aqueles que perseveram. Estamos falando de promessas, não é para quem desiste, mas é para quem persevera. Talvez você não tenha vindo aos cultos porque não tem tido culto, e você já começou a fazer coisas que você não fazia antes. Para, em nome de Jesus, comece a fazer aquilo que vai honrar a Deus. Persevere, meu irmão, persevere, minha irmã, não desista. Volte a cuidar das coisas de Deus. O fato de você não ir à igreja não impede de você dar testemunho para os seus amigos de trabalho. O fato de você não ter culto não impede de você fazer o seu culto na sua casa. O fato de você não ter culto não impede de você ser um adorador onde você estiver. E o meu desafio para você é: persevere. Uma outra promessa para aqueles que perseveram até o fim, e eu gosto muito dessa promessa, é quando o Senhor fala à igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui está falando, quando fala de roupas brancas, está falando de pureza e santidade. Lá no céu, irmãos, é um lugar de santidade, é um lugar de pureza, é um lugar onde não entra pecado, onde não entra incerteza, onde não entra dor, onde não entra sujeira, mas é um lugar de santidade e de pureza. E o Senhor está dizendo: você que perseverar até o fim, você será santo. Às vezes eu falo com os irmãos lá da igreja sobre os 3 aspectos da santificação: a santificação passada, presente e futura. A passada é quando eu me converti,
E o Senhor me purificou, e eu me tornei santo. E aí, irmãos, nós vamos ter aqui no mundo muitos santos. E não é santo porque morreu e foi canonizado, não. É santo porque Jesus perdoou os seus pecados e ele se tornou uma nova criatura. Por isso ele se tornou santo. Mas tem o processo diário da santificação, que é quando eu deixo o pecado para honrar a Deus. Quando eu deixo o pecado para fazer a vontade de Deus, aí eu paro de me prostituir, eu paro de falar mentiras, eu paro de enganar, eu paro de roubar, porque eu estou me santificando. Mas o livro de Apocalipse capítulo 3, versículo 5, a promessa de Deus é que virá a santificação total e completa, aonde nós seremos vestidos de vestes brancas. E isso aqui, irmãos, é simbólico, irmãos. Aqui está dizendo, irmãos, que nós vamos ser revestidos de santidade, de pureza. Assim como Jesus é santo, nós seremos santos. Assim como Deus é santo, nós seremos santos. Que coisa maravilhosa! E ele ainda diz: de maneira nenhuma riscarei o nome dele do livro da vida. Olha que coisa maravilhosa. Há um livro no céu, e esse livro do céu é um livro aonde está o nome de todos os salvos. E você mesmo que perseverar até o fim, o teu nome vai estar lá. Teu nome já está lá, e o Senhor jamais riscará o seu nome do livro da vida. Isso é maravilhoso, ter o nome no livro mais importante da história, que é o livro da vida. Quando você visita um museu, tem um livro de frequência lá, você entra e coloca seu nome lá, todo mundo vai saber que você visitou aquele museu. Quando você vai agora, na igreja, você tem que colocar seu nome lá, seu telefone. Quando você escreve um livro, você coloca o seu nome lá. Mas o livro mais importante para você ter o seu nome escrito é o livro da vida. E o Senhor promete: de maneira nenhuma riscarei o teu nome do livro da vida, se você perseverar até o fim. Até o fim. Não é 5 anos. Eu me converti em 1987. Então já são mais de 30 anos servir ao Senhor. Mas eu não posso desistir aqui. Eu tenho que continuar até o fim. Porque o meu nome está escrito lá. E eu não quero que o meu nome seja tirado. O meu nome está escrito lá. E de maneira nenhuma Deus vai tirar o meu nome do livro da vida, se eu perseverar até o fim. Promessas para aqueles que perseveram até o fim. Uma outra promessa que eu gostaria de destacar para você está em Apocalipse capítulo 3, versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de meu Deus, e também o meu novo nome. Promessa para aquele que perseverar até o fim, é que ele vai estar na casa de Deus. Quando fala de coluna, quer dizer algo que jamais será tirado, algo que tem firmeza, algo que tem consistência. E ele diz assim: olha, vou escrever nele o meu nome. Isso sabe o que é? É pertencimento. O Senhor está dizendo: aquele que perseverar até o fim, ele me pertence. Aleluia! Você que perseverar até o fim, você é propriedade exclusiva de Deus, diz o apóstolo Pedro na sua carta. Olha, você é propriedade exclusiva de Deus, e se você perseverar até o fim, você vai ter esse nome de Deus na tua vida, porque você pertence a Ele. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo quer roubar você. Não deixe isso acontecer. Não deixa a pornografia te roubar de Deus. Não deixa o relaxamento
te roubar de Deus, não deixa a prostituição te roubar de Deus, não deixa as mulheres te roubar de Deus, não deixa os homens te roubar de Deus. Você pertence ao Senhor, você é de Deus, você é do Senhor. Então permaneça, continue perseverando, porque aquele que perseverar até o fim, ele estará na presença de Deus, porque ele pertence a Deus. E tem uma coisa, quando ele fala aqui de dar um novo nome, está falando de cidadania. Nós vivemos nesse mundo, nós nascemos nesse mundo, mas nós temos uma cidadania celestial. Vale a pena perseverar. É interessante que alguns, eles querem pegar a cidadania dinamarquesa, a cidadania americana, a cidadania inglesa, querem pegar a cidadania de vários países, mas a melhor cidadania que nós podemos ter é a cidadania celestial, porque é lá que é o final de todas as coisas. Persevere até o fim, e você vai estar na presença de Deus, porque você pertence a Ele. Você vai ter uma cidadania celestial, e ninguém vai poder mudar isso. Ninguém vai mudar isso. Vale a pena perseverar, vale a pena continuar firme. E eu estou falando hoje aqui sobre as promessas para aquele que perseverar até o fim. E a última promessa que eu quero levantar aqui para você está em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Se assente comigo no meu trono. Assim como Jesus venceu e sentou no trono com o Pai, nós vamos sentar no trono com o Pai. Isso me faz lembrar de uma fábula do C.S. Lewis, que são as Crônicas de Nárnia, que no final, aqueles meninos, eles vencem, e aí cada um senta em um trono, cada um tem o seu trono. Talvez o C.S. Lewis quisesse fazer menção a esta palavra aqui, que ao que vencer, ele vai sentar com o Senhor no seu trono. Vale a pena perseverar até o fim, vale a pena insistir, vale a pena continuar, porque há uma promessa de Deus, de que nós reinaremos com Ele, sentaremos em um trono com Ele. Isso me faz lembrar, irmãos, quando a Bíblia diz de um reino de sacerdotes. Quando Deus chama a nação de Israel, era para que Israel fosse luz para as nações. Todos viriam ali para conhecer o Deus de Israel, mas todo aquele que se converte a Jesus, que aceita Jesus como Salvador, nós vemos lá na carta de Pedro, ele dizendo assim: olha, vós sois sacerdócio real. Nós somos sacerdócio real. Há um lugar de honra para você que perseverar. Os dias são maus? São maus. As dificuldades são grandes. Há pessoas que estão me ouvindo hoje, ou que estão assistindo hoje, que estão passando fome, que não sabem o que vai comer hoje à noite. Mas eu quero dizer para você: não desista, persevere. Não desista, continue firme com o Senhor. Porque você viu aqui hoje quantas promessas que o Senhor tem para nós. E é interessante, meus amados, que Ele fala dessas promessas para aquele que perseverar até o fim: a vida eterna, completa vitória sobre a morte, alimento espiritual, honra, reinar com Cristo, santidade e pureza, o nome escrito no livro da vida e um reino sacerdotal. São coisas maravilhosas, irmão. É uma outra dimensão que você talvez nem faça ideia. A Bíblia diz: aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem reservado para aqueles que temem ao Senhor. Então vale a pena perseverar. O Senhor virá buscar a sua igreja. É certo que vivemos dias que a Bíblia chama de princípio de dores, mas persevere até o final. E todas essas promessas que eu falei para você são
promessas que o Senhor deu à sua igreja. E quando você olha para cada uma dessas igrejas, são igrejas que têm dificuldades, igrejas que têm problemas. E a última igreja, a igreja de Filadélfia, era a pior das igrejas, mas o pior de todos os crentes. Se ele se arrepende e deixa e volta para o Senhor Jesus, ele tem para si a promessa da palavra de Deus para aquele que perseverar até o final. Por isso eu quero desafiar você agora a tomar uma atitude, não desistir e dizer: eu vou perseverar. Porque como nós lemos lá em Romanos capítulo 5, o Senhor, Ele usa o apóstolo Paulo para dizer: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Se você está passando por tribulação hoje, por provação hoje, o Senhor está te treinando para que você persevere, para que você tenha experiência, e para que a tua esperança esteja em cada uma dessas promessas da palavra de Deus. Se você que está me ouvindo pensou em desistir, eu quero dizer para você: não é tempo de desistir, é tempo de perseverar. Se você que está me ouvindo hoje pensou em parar, não é tempo de parar, é tempo de continuar. Se você que está me ouvindo hoje se sentiu intimidado pelas tão grandes situações adversas, de lutas, de doenças, de problemas, eu quero dizer: não desista, é tempo de perseverar, porque aquele que perseverar até o fim tem muitas promessas, e essas são algumas que eu falei. Eu gostaria de orar com você hoje. Eu gostaria que você orasse comigo, para que Deus te desse força para você perseverar, lembrando que a recompensa é para aquele que persevera até o fim. Se você puder, feche os seus olhos e ore comigo. Se você não puder, ore mesmo assim. Querido Deus, em nome de Jesus, quantas pessoas, meu Deus, nesse dia pensaram em desistir? Quantas pessoas, Senhor, Pai, nesses momentos, ó Deus, de dor, pensaram em parar? Mas eu oro, Deus, para que nesta hora o seu ânimo seja fortalecido, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que, ó Deus eterno, a sua vontade seja fortalecida, Deus, em nome de Jesus, Pai, e que esse irmão, essa irmã, essa pessoa que está me ouvindo hoje, Senhor, Pai, ela esteja determinada a perseverar até o fim. Meu Deus, talvez essa pessoa que está me ouvindo ainda não se converteu a Ti, Pai, mas hoje é o dia de começar essa caminhada de perseverança, porque as promessas do Senhor é para todos que creem em Ti. Por isso eu oro, Deus, e abençoo cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, nesta hora, em nome de Jesus. Seja abençoado, persevere até o fim, porque a vitória é para você, em nome de Jesus. Deus te abençoe, no nome do Senhor. Deus te abençoe. Continue firme, persevere, e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe.